Professora Adriana, e hoje nós vamos trabalhar a Declaração de Direitos Humanos, também conhecida como DUD. Nós vamos trabalhar da seguinte forma: nós vamos fazer uma contextualização do que é a Declaração de Direitos Humanos, depois ver como que é a estrutura dessa norma, e ao longo da aula a gente vai trabalhar cada um dos incisos trazendo aqueles pontos principais. Normalmente a Declaração de Direitos Humanos ela é cobrada em prova 1, 2, até 5 questões, o que é significativo, porque é uma norma com apenas 30 incisos, ou 30 dispositivos, e não é um conteúdo tão difícil da gente entender. Mas é importante a gente entender a natureza jurídica, a forma como a Declaração de Direitos Humanos surge, como que ela é aplicada nos Estados-membros, aqueles estados que reconhecem esse documento, a DUD, como sendo um documento que dá diretriz para tratar as pessoas sobre a ótica dos direitos humanos. Então nós vamos começar aqui no nosso desenvolvimento, contextualizando historicamente os direitos humanos. A Declaração de Direitos Humanos, ela surge após a Segunda Guerra Mundial. Nos direitos humanos, eles tratam os direitos humanos em dimensões, uma linha histórica em dimensões. Então a gente tem direitos humanos de primeira dimensão, direitos humanos de segunda dimensão, direitos humanos de terceira dimensão, e já se fala em quarta e quinta dimensão dos direitos humanos. A Declaração de Direitos Humanos, ela surge aí na terceira dimensão, após a Segunda Guerra Mundial, e é construída com diretrizes daquelas condutas que na Segunda Guerra Mundial violaram aí o direito da pessoa humana. A pessoa humana passa, a partir da Declaração de Direitos Humanos, ser tratada como centro, como a valorização maior é da pessoa humana. Então, após a Segunda Guerra Mundial, 1948, e a Declaração de Direitos Humanos, ela não é uma lei. A gente tem que frisar que a Declaração de Direitos Humanos, ela é uma resolução. Ela não é uma lei, é uma resolução. Por ser resolução, ela não é impositiva. Os Estados-membros não têm por obrigação aceitar aquelas diretrizes em seus países. E aqueles países que reconhecem a Declaração de Direitos Humanos tem na Declaração de Direitos Humanos diretrizes para tratar as pessoas na sociedade. Então, a DUD, em relação ao seu conteúdo, ela está dividida da seguinte forma: ela tem um preâmbulo, e depois ela vai sendo dividida, os seus incisos, em capítulos. Nesses capítulos a gente identifica as principais informações relacionadas à pessoa humana que o Estado tem que se preocupar, tem que garantir. Então, a gente tem um preâmbulo. Nesse preâmbulo aqui, a gente vai ter sempre assim, considerando que, os nossos considerandos na Declaração de Direitos Humanos, ela considera aquele contexto histórico após a Segunda Guerra Mundial. E aí a ONU vem e fala, a gente reconhece a Declaração dos Direitos Humanos como sendo uma declaração universal de proteção da pessoa humana. E aí ela é dividida em relação àqueles direitos que vão ser protegidos, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à justiça, o direito à segurança, à família, à propriedade, ao trabalho, à saúde, a educação e a cidadania. Uma coisa que é bacana da gente frisar é que a nossa Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela é inspirada na Declaração de Direitos Humanos. A Declaração de Direitos Humanos é de 1948. Naquela época, 58 Estados-membros assinaram a Declaração de Direitos Humanos, homologada aí pela Organização das Nações Unidas. E aí vem a nossa Constituição de 1988 e é praticamente a parte de garantias e direitos fundamentais. Naquele capítulo a gente vai falar dos direitos sociais, do direito ao trabalho, dos direitos trabalhistas, É praticamente uma cópia da Declaração de Direitos Humanos. Então, a Declaração de Direitos Humanos tem como foco, como centro principal, a pessoa humana ou a dignidade da pessoa humana.
Esse é o melhor raciocínio para a gente entender o texto da Declaração de Direitos Humanos. Eu sempre digo que a Declaração de Direitos Humanos, quando você lê, é como se você estivesse lendo uma poesia. Porque o texto ele vai falar daquilo que é básico para a gente viver em sociedade. É o mínimo que o Estado tem que fazer em relação àquelas pessoas, aqueles cidadãos que convivem em sociedade. Então, a primeira parte, que é o preâmbulo, ele vai trazer uma justificativa, uma fundamentação do que a gente vai dar como diretriz em relação aos direitos humanos ao longo da Declaração de Direitos Humanos. Então, olha só, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça, da paz no mundo, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade, e que o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, considerando ainda que é essencial que os direitos do homem sejam protegidos pelo império da lei, para que o homem não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão, considerando que é essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando o reconhecimento da dignidade das pessoas, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta a sua fé nos direitos do homem e da mulher e que decidiram promover o progresso social, melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, considerando ainda que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal dos direitos e liberdades fundamentais do homem e da observância desses direitos e liberdades, e considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. A Assembleia das Nações Unidas proclamou a presente Declaração de Direitos Humanos como sendo um ideal comum a ser atingido por todos os povos e por todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão de sociedade tem sempre em mente essa declaração, se esforce através do ensino, da educação, de promover o respeito e esses direitos de liberdade pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional por assegurar o seu reconhecimento e sua observância universal e efetivo, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. E aí, efetivamente, a gente começa a falar dos incisos e dessas diretrizes de proteção aos direitos humanos. Então, na primeira parte da Declaração de Direitos Humanos, a gente vai falar do princípio da igualdade material, do direito à vida, à liberdade e à segurança. E aí a gente tem o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 3º, mas aqui é uma síntese do que está descrito na Declaração de Direitos Humanos. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Artigo 2º. Todo homem tem capacidade de gozar de direito e as liberdades estabelecidas nessa declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião. Não é para haver discriminação. Não será também feita nenhuma distinção fundada em questões políticas, jurídicas ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeita a qualquer outra limitação de soberania. Artigo 3º. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E aqui é uma síntese, desses direitos que foram tratados nesse primeiro bloco de direitos humanos. E aí vem princípios, direitos humanos essenciais. Princípio da igualdade, direito à vida, direito à liberdade e direito à segurança. Artigo 4º, 5º e 6º. Aqui a gente tem uma síntese do que foi tratado nesses 3 dispositivos,
Vedação à escravidão, à tortura, tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Princípio da igualdade formal, igualdade perante a lei. Artigo 4º, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos estão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5º, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 6º, todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. No artigo 4º, 5º e 6º, a gente dá uma ênfase à vedação da escravidão, a proibição de tratar as pessoas com tortura, qualquer tratamento degradante em relação ao ser humano. E quando eu procurar o poder judiciário, eu devo ser tratado como pessoa e de forma igualitária. E aí traz aí o princípio da igualdade perante a aplicação da lei. Ao longo dos demais dispositivos, a gente vai falar das garantias processuais e também do direito à intimidade e à vida privada. Basicamente é do inciso 8º até o inciso 12. Nessa síntese, a gente percebe a Declaração de Direitos Humanos protegendo o devido processo legal. E aí a gente tem por referência a Declaração de Direitos Humanos e também a nossa Constituição. Vedação à prisão, detenção, exílios ou exílio arbitrários. Publicidade de atos processuais, ou seja, a administração e o Estado tem que publicar seus atos. Presunção da inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Princípio da irretroatividade da lei penal, ou seja, a lei penal não pode retroagir para prejudicar o réu. Então, a lei penal, ela não pode retroagir. Então, se uma lei é mais gravosa, ou se uma lei ela é pior, vamos falar assim, em relação àquela conduta, ela não vai retroagir para prejudicar o réu. Ela só pode retroagir para beneficiar o réu. E essa redação com natureza jurídica penal está aqui, na Declaração de Direitos Humanos e também consta lá no artigo 5º da nossa Constituição. Imparcialidade do julgador e igualdade perante o processo. Então, aqui nós vamos dar ênfase aos principais direitos protegidos, garantias processuais do devido processo legal, da publicidade dos seus atos, da presunção da inocência, princípio da irretroatividade da lei penal, que o julgador deve ser imparcial e a questão da igualdade perante o processo. Também direito à intimidade, à vida privada e à inviolabilidade domiciliar. E aí aqui uma síntese aí dos artigos. Artigo 10, 11 e 12. Todo homem tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir de seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Artigo 11. Todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constitui delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela no momento da prática que era aplicável o ato delituoso, ou seja, é a irretroatividade da lei penal. Artigo 12. Ninguém será sujeito às interferências na vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo homem tem o direito à proteção da lei contra tais interferências e ataques. Agora nós vamos falar do artigo 13, 14 e 15. Aqui nós temos o texto da declaração, aqui uma síntese de quais direitos humanos a declaração quer direcionar no sentido de proteger o cidadão. Então a gente vai falar do direito de transitar pelo seu país, do direito de deixá-lo livremente, do direito de regressar ao país quando desejar, do direito à nacionalidade. Direitos esses que são reforçados como garantia de direitos fundamentais na nossa Constituição. Então, todo homem tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras do seu estado.
entendido aí, no nosso caso, como Brasil. Todo homem tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Artigo 14. Todo homem vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar de asilo em outros países. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então a gente fala de um pedido de asilo que pode ser feito, mas traz uma exceção à regra. Artigo 15. Todo homem tem direito a uma nacionalidade, ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. E aí a gente volta aqui na nossa síntese: direito de transitar pelo seu país é um direito humano, direito de deixá-lo livremente, direito de regressar ao país quando desejar e direito à sua nacionalidade. E aqui é uma síntese da exceção à regra. Não poderá ser invocado o direito de asilo nos casos de crimes de direito comum ou de atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas, a exceção à regra dos dispositivos anteriores. Artigo 16, 17 e 18. Direito de constituir uma família, direito de propriedade, direito de liberdade de expressão. Eu gosto de frisar, ao falar do direito de constituir uma família, da importância de contextualizarmos a Declaração de Direitos Humanos. A Declaração é de 1948. Então, por que ter um documento, declarar de uma forma universal que as pessoas podem contrair matrimônio e deve ser feito de livre e espontânea vontade? Por isso a gente casa e tem que falar sim, eu aceito. Então, naquela época, ainda existia aquela obrigatoriedade ou imposição das pessoas se casarem. Então, vem a Declaração de Direitos Humanos e diz: olha, as pessoas só vão contrair matrimônio se quiserem. Artigo 16. Os homens e mulheres de maioridade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes. A família é o núcleo natural, fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Artigo 17. Todo homem tem o direito à propriedade só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Artigo 18. Todo homem tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Nós vamos finalizar o bloco 1 da Declaração de Direitos Humanos e voltaremos em instantes para dar continuidade aí ao bloco 2 e ver mais um pouquinho de direitos humanos. Até já!